sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. A tradição de contar histórias sempre foi um hábito no decorrer da história humana. E isso, o maior sonhador escritor, ou escritor sonhador gaúcho, Érico Veríssimo, soube fazer com um exímio esplendor. Em uma época quando muitas pessoas não tinham telefone ou televisão em suas casas e o rádio sintonizava com muita dificuldade, o escritor encontrou nos livros um meio de ter o seu dedinho de prosa com os leitores. Com as linhas tecidas com a habilidade de um verdadeiro artesão, Érico Veríssimo bordou imagens com o aroma e o sabor das fazendas, os ruídos do despertar e do adormecer dos pequenos vilarejos e o multicolorido dos vales marcados pela forte presença de personagens lendáriamente intensas, vivas na imaginação de seus tapetes textos que o rato não roeu. Mas antes do nosso dedinho de prosa sobre esse escritor espetacular, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, em 1905, o mundo e, mais especificamente, o Brasil, receberam um presente de Natal que ficaria marcado na literatura universal. Érico Lopes Veríssimo começava a escrever suas páginas em Cruz Alta, um lugarejo do interior do Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro. Ainda criança, Érico viu os pais, oriundos de famílias tradicionais e muito abastadas, perderem boa parte de sua fortuna. Sem alternativa, Érico começou a trabalhar muito jovem para ajudar em casa nas despesas. Praticamente, desde cedo, começou a ler. E desde que começou a ler, Érico se apaixonou pela literatura, que não demorou a se metamorfosear e nascer do casulo em amor. Encantado, leu inúmeros clássicos brasileiros como os de Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Oswald de Andrade e Aloísio Azevedo, sem se esquecer, claro, do mestre dos mestres, Machado de Assis, e obras de escritores estrangeiros como os dos russos Dostoiévski e Tolstói, do francês Émile Zola, do sarcástico irlandês Oscar Wilde, de quem eu sou giga fã, e do visionário inglês Aldous Huxley. Érico foi aluno de colégios tradicionais em sua cidade e depois em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Após a separação de seus pais, o rapaz teve que procurar emprego e conseguiu como balconista de comércio e em seguida em um banco. Mas como as despesas eram muito altas na cidade grande, ele retornou à sua cidade natal, Cruz Alta, onde se tornou sócio de um amigo em uma farmácia que, 4 anos depois, veio à falência. Então, como o mitológico pássaro Fênix, Érico renasceu das cinzas para iniciar a sua carreira literária, que floresceu de uma vultuosa rosa de Hiroshima. Então, de volta a Porto Alegre, ele se dedicou à escrita literária. Na capital gaúcha, Érico conheceu muitos escritores renomados que lhe recomendaram para ser secretário de uma redação de uma conceituada revista, onde não tardaria para ser promovido como diretor da publicação e gerente do departamento editorial. Foi nessa época que ele passou a colaborar com jornais e foi eleito presidente da Associação
rio-grandense de imprensa. O seu matrimônio, que ocorreu em 1931 com Mafalda Raufenwolf, lhe deu 2 filhos. Clarissa, título de um de seus livros e nome de uma das suas mais famosas personagens, e Luiz Fernando Veríssimo, que veio a ser escritor brasileiro. Mas, enquanto o rio fluía de forma tranquila e suave nos pampas gaúchos, a censura do Estado Novo de Getúlio Vargas, durante a década de 1940, fez com que o Brasil passasse por um terremoto. E Érico também aproveitou a oportunidade para emigrar com a família para os Estados Unidos, onde seria no Mills College, em Oakland, na Califórnia, professor de História do Brasil e Literatura, e que, 4 anos depois, em 1944, a instituição lhe conferiu o título de doutor honoris causa. Ainda nos Estados Unidos, a partir de 1953, o escritor seria, por 3 anos, diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington. Em novembro de 1975, um infarto fulminante escreveu o ponto final nas páginas da vida repletas de prosa, lirismo e sonhos de Érico Veríssimo em Porto Alegre, cidade onde escreveu várias de suas histórias que se tornaram peças teatrais, seriados e filmes. Sobreviventes, considerado internacionalmente como um dos escritores mais famosos e influentes do século XX, Érico Veríssimo escreveu obras que fazem parte da segunda fase modernista brasileira, conhecida como fase da consolidação. O vencedor do Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras em 1954 e do Prêmio Jabuti pelo romance O Senhor Embaixador de 1965, é autor de uma miríade de contos, novelas, romances, ensaios, literatura infanto-juvenil, autobiografias e biografias, além de traduções. Diversos estudiosos acadêmicos em incontáveis universidades espalhadas pelo mundo inteiro, principalmente os estudiosos, pesquisadores, professores de universidades brasileiras e dos Estados Unidos, dividem sua bibliografia em 3 fases: romance urbano, romance histórico e romance político. No decurso de leitura e estudos de sua vasta obra literária, o escritor gaúcho Érico Veríssimo, consciente de que nenhum escritor pode criar do nada, mesmo quando ele não sabe, está usando experiências vividas, lidas ou ouvidas, e até mesmo pressentidas por uma espécie de sexto sentido, faz brilhante e completa abordagem da cultura, da paisagem, da gastronomia e dos fatos históricos gaúchos, como as muitas guerras e movimentos políticos ocorridos no Rio Grande do Sul. Do universo Veríssimo, merece relevo a trilogia O Tempo e o Vento, uma veríssima saga grandiosamente representativa da árdua vida dos primeiros habitantes do Rio Grande do Sul. Nessa obra, O Tempo e o Vento, que em breve faremos aqui no canal um estudo maravilhoso, o escritor narra toda a vida, o orgulho de ser gaúcho, apresentando personagens lendárias do imaginário coletivo da cultura brasileira, como Ana Terra e o Capitão Rodrigo, que sintetizam a coragem, a bravura e o valor de um povo dos Pampas, tão sofrido no passado, dizimado por conflitos armados como a Guerra dos Farrapos.
E uma curiosidade, Luiz Fernando Veríssimo, seu filho, e colorado, fanático pelo time do Internacional, seguiu as linhas do pai e se tornou também o escritor, só que com gêneros de crônicas, contos de humor, contos urbanos, algumas de temática gaúcha. Sobreviventes, Érico Veríssimo, cujas obras são pampamente perturbadoras, como o clássico Incidente em Antares, outras chimarreiam heroísmo, como O Tempo e o Vento, e outras foram achurrascadas em adaptações para o cinema e televisão e teatro, como Olhai os Lírios do Campo. Foi certamente um dos maiores escritores, não apenas da literatura brasileira, mas da literatura universal, tido como um verdadeiro mestre por todos os estudiosos da sua obra literária. Sem dúvida, Érico Veríssimo permanece vivo em seus livros também vivos. Ele é um dos maiores escritores brasileiros que as estrelas já contemplaram. E vocês, já leram obras do grande escritor sonhador ou sonhador escritor Érico Veríssimo, que até hoje faz com que tantos leitores mundo afora sonhem? Escreva aqui nos comentários e em breve teremos aqui um vídeo sobre algum de seus livros. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida em casa, na vida no trabalho e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!